Olá, eu sou Maurício Galhardo, Head do F360 Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do F360 Cast. Hoje terei novamente a companhia do meu brother, Luiz Augusto Pereira, diretor comercial e customer da F360. Fala aí, Luiz, como é que você está hoje? Tudo ótimo, Maurício. Obrigado aí mais uma vez. Vamos junto em mais um episódio do F360 Cast. Vamos nessa então. Você já se perguntou se uma franquia de chocolates é lucrativa? Segundo o portal Seu Dinheiro, o mercado de chocolate no Brasil é o grande e diversificado, contando com a presença dos grandes players. A Copenhagen, uma das marcas mais tradicionais e reconhecidas no país, desempenha um papel significativo no mercado, oferecendo chocolates premium. A expansão de franquias da Copenhagen reflete a tendência de crescimento contínuo no setor, que se adapta a mudanças nas preferências dos consumidores e à inclusão de novas tecnologias no processo de produção e distribuição. E para falar sobre esse mercado de franquias e muito mais, a gente trouxe e convidou aqui o Carlos Sgarlata. O Carlos acumula mais de 20 anos de experiência em indústria de bens e consumo e varejo. Há 12 anos possui franquias da Copenhagen, também é membro do Acelera Varejo, painelista do Community, que é um evento recente, palestrante e colunista da revista Central do Varejo. É formado em administração pela PUC de São Paulo, possui MBA e Master Conselheiro em Governança e Nova Economia. É um entusiasmo em gestão financeira e em finanças, estratégias, desenhos de canais e distribuição. Já foi professor de estratégia, franchise, empreendedorismo. E uma coisa que eu não sabia, é campeão brasileiro, ou foi campeão brasileiro de kart. Carlos, um prazer te ter aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, o prazer é meu. Legal, eu não sabia desse negócio do kart pois aqui. É, não, rapaz. isso porque a gente já tem marcado uma brincadeira aqui, eu já vi que eu tô frito então aqui, já vi que o negócio vai ser complicado. Acho que o Carlos ele vai ter que sair atrás, aquela história que sai por último. Já faz bastante tempo, mas é igual andar de bicicleta, esquecer não esquece. Não esquece, que legal. Então já vou começar aqui, Carlos. Conta um pouco aí da sua trajetória, fala um pouco como você chegou e por que o mercado, de repente, de chocolates hoje com as lojas, né? E o que você tem ainda mais em visão. De uma forma geral, como foi sua trajetória? Legal, obrigado. Como acho que muitas pessoas, a trajetória nunca é desenhada, a gente não sabe exatamente como vai concluir, mas eu comecei dentro de uma família empreendedora, meus avós maternos tinham uma fábrica, começou dentro do quintal de casa, literalmente, de produtos de limpeza, e aí subia as oscilações ali da Zona Norte de São Paulo, igual aquele caminhãozinho dizendo, olha, a pamonha, né? Era olha a cândida, e aí fabricava e vendia para o consumidor final. E isso foi crescendo desde a década de 60, eu nasci na década de 80, a minha ideia nunca foi trabalhar efetivamente lá dentro, né? Mas aí eu cresci nesse ambiente de família com empreendedorismo na veia, né? Só que eu preferi o caminho de estudar, normal, buscar minha trilha, então eu fui fazendo faculdade de administração e meu primeiro trabalho foi dentro de uma consultoria dessas grandes Big Four mundiais, né? E aí, dentro do ambiente de consultoria, eu já começava a observar os caminhos dos nossos clientes de bens de consumo. Um deles foi a própria Nestlé, que, com coincidência, depois de 25 anos, a gente volta a se cruzar, né? Mas, passado aí 3, 4 anos, a IBM, uma grande multinacional, comprou a divisão na consultoria que eu estava e eles respiravam mais tecnologia. Mas a minha formação, ela foi muito mais para o caminho de processos, estratégia e pessoas, né? Era um tripé. E tecnologia, confesso que até hoje é mais difícil para eu olhar, mas ele era o core business da IBM, né? E aí eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Foi quando meu avô me convidou. E aí eu falei, poxa, queria ser um caminho meio que fora. E eu vi até o podcast do Henrique e ele fala a mesma coisa, né? Ele ficou 4 anos num banco e de repente, poxa, e aí? Eu volto, tá? Deu exatamente os mesmos 4 anos. E aí eu entrei para como se fosse desenhar novos negócios na empresa da família. Aí a família o business já estava muito maior, já vendia para o varejo alimentar, o canal, né? Carrefour, Pão de Açúcar, médios varejos, utilizando de distribuição, de atacadista, né? E aí eu acabei indo para o ambiente de novos negócios, olhando para merchandising, ponto de venda, distribuição, logística, enfim.
E a gente começou a ser assediado pelo mercado, né? E a empresa familiar, 300 funcionários, um faturamento relevante. E aí a gente convidou alguns players para ser os nossos advisors, né? Jurídico, finanças. Então, assim, nos meus últimos 2 anos, eu acabei focado em vender a companhia. Meu avô, já com uma doença terminal, falava o seguinte, olha, eu prefiro deixar para vocês uma fatia de uma grande melancia do que a gente ser dono somente de uma pequena maçã. Acho que isso eu cresci... o ambiente de consultoria ele faz isso, né? Você vai crescendo na carreira e depois de ser gerente, diretor, você vira sócio, as consultorias são assim. E eu também identifiquei que nesse ambiente da própria indústria valeria a pena ter sócio. E foi quando a gente fechou com o fundo de private equity, né? E aí eu fui convidado a permanecer por 5 anos no conselho dessa empresa maior, né? E foi exatamente ali que eu decidi, tendo mais tempo livre, virando conselheiro não só executivo, abrir a franquia. Até então a gente não sabia se seria Copenhague. Eu falo a gente porque a minha esposa é minha sócia, né, parceira. E no meu currículo vocês excluíram. Eu sou marido da Ana Paula e pai do José Felipe e da Ana Letícia. Isso é extremamente importante. Mais importante. Muito bem. E aí ela é nutricionista, a gente falava alguma coisa de alimentação, mas eu estava preocupado em ser aquela operação bem parruda de restaurante, né, de riscos alimentares e tal. E foi na Copenhague que a gente identificou que, embora é alimento, é presente. Então, aí a gente vai falar um pouco mais da marca, mas a gente identificou, antes até de qual seria a marca, foi muito bacana, a gente identificou o ponto comercial. Eu morava em Guarulhos, moro até hoje, e aí passando pela rua ali, a gente identificou um ponto que, embora era um bairro residencial, ele estava começando a virar aquela zona mista que a prefeitura autoriza ter comércios e tal. E foi muito engraçado, porque eu falei, fofa... aqui pode ser um negócio bacana, eu vou alugar. Mas como? Vai ter o quê? Eu falei, não sei o quê, mas alguma coisa aqui cabe. Sem ter o negócio, sem ter... Foi, exato. Mas eu brinquei, né? A gente fez algum levantamento, fizemos algumas diligências e tal, e a Copenhague acabou virando a nossa decisão. Legal, legal. E começou com uma, foi crescendo. Como é que você está hoje, em questão de estrutura? É só esse negócio hoje, mas porque, pelo que eu conheço do Carlos aqui, o Carlos ele é bem polivalente, ele vai tocando várias frentes ao mesmo tempo. Como é que você está nessa vida toda aí? Essa veia de consultoria que começou desde base, né? E ela acabou derivando para a minha atribuição. Então, por sorte, né? Acho que não é sorte, né? As franquias possibilitam isso. As coisas são mais, metodologicamente falando, mais mastigadas. Tem todo um manual ali que vai tracionando. Hoje eu estou com 5 operações. Então, sobra tempo, efetivamente, né? Para dar atendimento mais amplo, né? Então, a gente trabalha um pouco com assessoria ou consultoria para alguns franqueados. Já fiz trabalho para franqueadoras. Fico nesse lado do ecossistema de franchising, né? E falando um pouquinho sobre as minhas operações, eu tenho assim, obviamente, consultoria, contabilidade, advocacia é externa, né? Mas o back-office é formado por uma pessoa dedicada, exclusiva, né? Na parte de financeiro, DP. E eu tenho 2 linhas de operações que rodam as 5 lojas e cada loja tem a sua responsável. Então, desde fazer escala de funcionários, a questão de remuneração variável, pedidos semanais de estoque, tudo isso daí é feito pelas coordenadoras de lojas e aí joga para a supervisão e fazer esse rodízio entre as lojas é extremamente importante, né? E eu acho que um dos segredos para você tocar uma boa operação é ter essa equipe que entende do negócio, está à frente, veste a camisa e olha não para uma única loja, olha para o todo, né? Então sabe que tem impacto, não adianta nada uma das lojas ir bem, bater meta e a outra não. A gente sempre olha como time, como grupo. Sim. Boa, é uma estrutura bem enxuta. Isso é importante também para garantir que de fato o negócio tenha bons resultados, né, Carlos? Muito legal. Precisa ser porque a gente, quando tinha 3, só tinha uma coordenadora. Então, a gente vai crescendo aos poucos. Não adianta também crescer proporcionalmente. Você tem que, aos poucos, ir segurando, crescer. Mas se a gente tivesse 10 lojas, talvez a gente teria que ter 3 coordenadoras no máximo. Não dá para ir crescendo também muito desproporcionalmente. Eu acho que é melhor, né? Sim. E usar a tecnologia a favor, né? Para exatamente você ter esse ganho de eficiência, né, que você sempre busca. Vamos falar um pouco sobre o mercado de franquias de chocolate. A gente sabe que hoje é a maior franqueadora do Brasil, ou na verdade, a marca, né, que tem hoje mais operações de franquia no Brasil é a Cacau Show, né, e você conhece muito desse segmento em função de ser franqueado da Copenhagen.
A gente viu alguns movimentos, né, também em relação a Copenhague / Nestlé. Queria que você contasse um pouco como é que você está enxergando esse mercado de franquias de chocolate, quais são as tendências, até para as pessoas que estão assistindo a gente, de repente estão pensando em se tornar um operador ou ter, né, comprar, né, investir numa franquia de chocolate. Quais as vantagens, as desvantagens, os desafios de ter uma franquia de chocolate? A Copenhague ela pertence a um grupo que antes de ser comprado pela Nestlé já é muito sólido, né? Já tinha até pouco tempo mais de 1.200 operações, porque tem 3 marcas, né? Tem a Cop Coffee, que poucas pessoas conhecem porque ela é ainda um projeto que é só de lojas próprias, não tem franquias. Acho que tem umas 5 operações. Café, só cafeteria. E tem um pouquinho de salgados. Tá. E aí você tem a Copenhagen, que já tem quase 100 anos, mas você tem a Chocolates Brasil Cacau também, né? Então, a soma dessa miscelânea de lojas dá mais de 1.200. E algumas Copenhagen lojas próprias têm uma Cop Coffee dentro. Quer dizer, a cafeteria de algumas lojas, que eles chamam de flagships, tem um pouquinho de diversidade na oferta de produtos que compõem ali o cardápio. Mas é uma profissionalização absurda. Então, vamos começar pelas vantagens, né? Eu acho que dá segurança para o franqueado de nunca ter falta de disponibilidade de produtos. Isso daí, a gente sabe que o cacau está disparando os preços, acho que todas as commodities em geral, vai acontecer com o café, já está acontecendo. Os players menores vão ter muita dificuldade de negociação de preços, então o franqueado ele tem a margem garantida contratualmente, porque no final do dia, a franquia ela é um contrato de margem, né? Você compra por 100, você sabe que você vai vender por X markup, né? E eu temo, né, que as médias e pequenas redes sofram demais de garantir para o franqueado na ponta uma qualidade de rentabilidade que talvez uma marca maior possa prover. Acho que esse é o maior dos ganhos. E aí o pessoal fala, poxa, mas a Nestlé comprou, não vai ficar ruim, não vai isso. Eu falo, não. Acho que inovação vai ser uma grande tendência. Eles têm um polo de inovação lá na Suíça fantástico para chocolate. Mas e a qualidade? Eu brinco que é igual fazer uma analogia com carros, né? Quem que é o dono da Fiat, né? Da Ferrari. É a Fiat. Quem que é o dono da Porsche? A Volkswagen. Isso. São posicionamentos de marcas. A Volkswagen é uma marca mais popular, mas é dona de uma Porsche e tal, de uma Audi, né? A mesma coisa a Fiat com a Ferrari. Então, a Ferrari dos chocolates é a Copenhagen no Brasil. Então, não há o que se temer, independente da Nestlé ser dona. A Nestlé ela vai garantir uma boa compra, uma boa logística, né? Uma boa percepção de inovação. Acho que essa é a minha grande percepção futura, né? Olhando o mercado atual, todo player tem chocolate, é impressionante, né? Então, mesmo para quem não é diretamente um concorrente, chega no Natal, chega numa Páscoa, faz algo exclusivo, né? Um panetone, um ovinho de Páscoa e tal. Então, restaurantes fazem, lojas que nem tem tanto foco, por exemplo, sorvete. Alguém vai lá e faz alguma coisa. O chocolate, ele de fato atrai. Mas você tem redes que não são franquias, que estão crescendo muito, né? Como a Lindt, já está com 80 lojas no Brasil. Você não tem players mundiais que ainda vieram para o Brasil, como uma Godiva, que é gigante lá fora, mas não tem ainda presença. Quando eu falo ainda, porque a gente de fato não sabe, porque o mercado de chocolates brasileiros, se não for o segundo, é o primeiro. Se não for o terceiro, é o segundo maior do mundo, né? Então o chocolate, de fato, ele é um baita de um atrativo. E você tem marcas, como você citou, a Cacau Show, você tem marcas mais regionais que vêm crescendo, a Lugano, por exemplo, lá de Rio Grande do Sul. A Casa Balduco, que embora faz panetones, cafeteria, mas ela também tem uma divisão, ela sempre fez parcerias com a Hershey's, né? Enfim, então, a própria Nestlé, antes de fazer a virada com a Copenhague, ela tinha já no mundo poucas atribuições com uma Chocolatery, que faz lá o Kit Kat, enfim. Eu acho que é um mercado que todo mundo vem buscando, e se vem buscando é porque tem demanda, né? Então, o consumidor é ávido por chocolates de qualidade. Antes de entrar na Copenhague, eu fiz um estudo que mostrava que os candies, em geral, que são balas, confeitos, vêm caindo ano contra ano. As pessoas querem mais qualidade, né? Você não tem mais, inclusive, regulatórios. Escolas já não permitem, algumas delas, né? Coisas que têm muito teor de açúcar e tal. E, por outro lado, os chocolates mais tradicionais vêm caindo. Você teve, infelizmente, a Pan, que faliu, né? Você tem alguns históricos de chocolates mais tradicionais, antigos, mas com uma baixa qualidade, vêm perdendo espaço. E, por outro lado, esses de grande qualidade vêm ganhando terreno.
E o canal também, né? Se eu não me engano, já 25% de todos os consumos de chocolate são em lojas especializadas. Ainda é muito grande, padaria, restaurantes ou supermercados varejistas, mas as lojas concentradas, especialistas nisso, cada ano que passa vem tracionando. Então, por isso que a Copenhagen vem surfando muito bem essa onda. Né? Como é que você vê assim, a sazonalidade? É um grande desafio ou isso hoje já é um negócio muito mais bem planejado e controlado? Por que eu pergunto isso? Porque talvez pouca gente saiba, né? E vê se eu estou falando alguma besteira, mas a Páscoa dos chocolates, né? Ali, o mês de março, o mês de abril, ali é o Natal. Vamos dizer assim, é onde se faz realmente um nível de faturamento estrondoso. Acredito que tem lojas que 1, 2, 3 dias antes do dia da Páscoa, propriamente dito, batem metas ali, onde você realiza ou não os números do ano. Do ano. Perfeito. Queria entender um pouco como é isso, né? Na sua visão. Isso já é muito mais... A gente chegou a ver, não especificamente da Copenhagen, mas algumas outras marcas e coisas desse tipo, de faltar produto. Eu digo porque eu já vi isso não uma, duas vezes. Mas né? Para o consumidor, de você chegar para comprar, não, acabou. Né? Como é que você vê isso, né? De uma forma geral? É assim, quando eu entrei era até mais concentrado. Hoje, na Copenhagen, pelo menos, os meses de março ou final de março ou começo de abril, né, onde depende de onde cai a Páscoa, e o Natal, eles representam 40%, 45% do ano, 2 meses, né? Era mais concentrado. Mas especificamente chocolate, com certeza é Páscoa. Mas por que o mês de dezembro vem crescendo? Porque o panetone passou a ser... A Copenhagen não tinha panetone de uma forma muito presente, né? De 10 anos para cá passou a ser... Ainda mais quando colocou a cobertura do Língua de Gato, colocou a marca. Aí, fantástico. Mas por que a sazonalidade eu acho que ela rema a favor e não contra, né? Existe um histórico, isso que é bacana em franquias, né? Você tem estatísticas, quando você olha para o ano anterior, mesmo uma loja quando é nova, a consultoria, na expansão, ela fala, olha, é mais ou menos esses os números, então a gente consegue acertar, ser assertivo em relação aos pedidos. O risco, do modo geral, é você errar o pedido, porque o pedido é feito com muita antecedência, que a fábrica precisa se planejar por sabor. Então, cada época dessa são 50 SKU, 60, então acertar é muito difícil. Às vezes, como o Maurício falou, um produto, por exemplo, infantil, que vem um brinquedo que cai no gosto das crianças, tipo, 10 dias antes já acabou na rede inteira. Aí o pessoal fala, putz, por que eu não pedi mais desse item? Em contrapartida, outros, mesmo após a data, fica lá encalhado. Então, você nunca sabe, né? Porque a apresentação do sabor tal, você entende que, poxa, vale a pena. Mas será que um damasco, uma fruta vermelha, sei lá, será que vai cair no gosto ou não? E às vezes é uma caixinha de surpresa até para a fábrica. Mas tirando um ou outro SKU, a gente vem melhorando o desempenho de não deixar faltar, porque muita gente celebra, ufa, graças a Deus não vai sobrar estoque depois do dia 24 de dezembro ou no D0 ali da Páscoa no domingo. Mas é ali que a venda ocorre, né? Então, a Quinta-feira Santa, ela vende mais do que de janeiro inteiro, em grande parte das lojas, né? E isso é extremamente importante saber, porque o franqueado novo, ele fala, eu prefiro vender tudo e não sobrar nada, mas às vezes você deixa dinheiro na mesa. É melhor sobrar um pouquinho, mas claro, se você não pode deixar 10% na mesa, porque aí você perdeu toda a sua margem. Você jogou dinheiro e só trocou figurinha, mas tem sido mais frequente sobrar um pouco do que faltar. E a indústria busca isso. Fala, olha, a gente te ajuda, de repente entra com uma promoção, alguma coisa, né, para... Pelo menos um pouquinho que ficou, a gente tira da frente. Mas a sazonalidade, ela joga a favor, e principalmente em termos de fluxo de caixa. Tem muitas empresas que cobram antes. A franquia Copenhagen, não. Ela fala, olha, eu te ajudo. Você faz o pedido, já começa a te entregar 2, 3 meses antes, você vai vendendo, mas os pagamentos são muito próximos da data, inclusive um pouco para frente da data, porque dá tempo de eu receber do cliente que paga no cartão e eu uso o fluxo do capital do próprio cliente. Então, para a Copenhagen, pelo menos para o franqueado Copenhagen, Brasil Cacau, quer dizer, o grupo, a gente entende que é positivo. E a cafeteria que compõe também, que ela não tem esse efeito sazonal. Então, ela vai amortecendo, tá? O chocolate do dia a dia, que não é o ovo ou panetone. E o Natal, Maurício, ele já está quase igual à Páscoa. Legal, olha só. Porque a gente faz muita venda corporativa, formatação de cestas de presentes, né?
A Páscoa ela é muito focada na pessoa física e o Natal passou a ter uma importância na pessoa jurídica muito grande. Então, empresas que compram para funcionários, para clientes, né, de presentes. E aí, a força do Natal vem tendo uma relevância fantástica, uma atração muito boa. O que é bom, que dá uma colocação uma distribuída melhor no ano aí dessa venda também, né? Você passa dilui um pouco o risco de não cair só numa data específica, como aconteceu em um ano específico, que foi a época do impeachment, caiu justamente numa Páscoa, e 2 sazonais de pandemia que caíram na Páscoa, fizeram a gente sair da zona de conforto. Foi um aprendizado muito bom. O Carlos, você é um cara que tem muita experiência em operação, né, em franquia, né? Que conselho você daria para uma pessoa que está pensando em investir numa franquia da Copenhagen? E quais principais características você entende que essa pessoa precisa ter ou precisa estar atenta para, de fato, tomar uma boa decisão e investir numa operação de Copenhagen? Eu vou dividir tua resposta em 2, tá? A primeira, muito genérica. Acho que não só para a Copenhagen, mas para qualquer franquia, né? Hoje o grande desafio é gerir pessoas, porque tecnologia está à disposição, a operação geralmente vem muito mapeada e muito... tem manuais, tem tudo. Mas se a pessoa puder já vir com experiência, e não necessariamente em varejo, mas assim, você pode ter trabalhado numa empresa, ser funcionário, enfim. Eu vejo muito funcionário público indo para esse caminho, mas gerir pessoas passou a ser um diferencial que muito maior, e a gente vê em NRF, a gente vê em qualquer desses painéis, né, ABF, todas elas dizendo isso. E não é brincadeira, porque a retenção, a motivação, tal, porque o cliente, ele não enxerga o lojista ou a marca, tal. O funcionário com aquele uniforme, ele é a marca. Não é nem que ele é a marca. Né? Exato. Então, acho que um dos diferenciais quando você passa a ser um multifranqueado e tal, e alguém, quando é multi, começou sendo monofranqueado, né? É a gestão de pessoas. É ali que você consegue fazer a diferença. Porque o produto é igual, né? Por que você vai comprar da empresa A em vez da empresa B? A diferenciação é no atendimento. E especificamente no caso de Copenhagen, por exemplo, diferente de um restaurante que você tem que estar de uma forma mais ou menos passiva, fazer um outro relacionamento geográfico para a pessoa vir almoçar com você, ou jantar, ou pedir no iFood. Mas vendas corporativas, entender que Copenhagen ela é um presente que, por acaso, é comestível. Né? Então, 50% das vendas de Copenhagen são pessoas que compram para dar para outras pessoas, não é para autoconsumo. Sim, tá. E os outros 25 é por causa da cafeteria. Então, sobra muito pouco, um bombom, uma trufa, um tablete, né? Quer dizer, o grande negócio da Copenhagen, ele é presente. Então, o franqueado, ele precisa entender que a venda, ela também ocorre fora do estabelecimento. Então, relacionamento, networking, fazer vendas corporativas, buscar um bom atendimento, porque você... retendo esse cliente, eu brinco com as minhas, atende bem 100% dos clientes, porque aquele que só vem, toma um café e tal, no fim do ano ele fala, me dá 50 panetones, por favor, reserva para mim. Então, entender que o ambiente de cafeteria, e de chocolateria, ele deriva a busca por presentes. Eu acho que dali que ele faz o resultado do ano. Então, a gente sabe do tripé, né? Então, eu tenho que ter uma boa gestão financeira, a gente tem que ter uma boa gestão de pessoas e uma boa gestão de estoques, de vendas e tal. Mas vendas, nesse caso, especificamente chocolate, é fundamental. Vendas. Legal. E aí, já emendando uma pergunta na outra aqui. Aí, você deu algumas dicas, ou pelo menos algumas reflexões aqui, cada pessoa que quiser entrar nesse mercado vai precisar ter aqui também, né? Para você, que não tem mais do que uma, você já subiu alguns degraus, vamos chamar assim. Como é que você vê essa virada de franqueado para multifranqueado? Aqui eu estou falando ainda de um multifranqueado monomarca, com a mesma marca. Tem gente que ainda empreende em outras marcas, quer dizer, gestões, modelos completamente diferentes. Tem alguma dica, algum tipo de conselho, algum tipo de caminho, né? Você já falou pessoas, pelo menos para uma loja. Acredito que para mais lojas, mais pessoas ainda. Mas tem mais coisa aí no meio também que você pensa que vale para a estrutura? Assim como o Luiz falou que a estrutura tem que ser enxuta, ela tem que ser enxuta, mas o alicerce tem que estar desde a primeira loja muito bem fundamentado. Tá. Então, uma estrutura desde contábil e tal, mas principalmente, ao meu ver, financeira, ela tem que estar muito detalhada, porque
sabendo da sazonalidade, eu tenho que saber antecedente, né? Vai gerar lucro? Vai sobrar caixa? Com esse caixa, eu consigo pensar na abertura de uma segunda loja? Não, eu vou precisar aportar um pouco mais. Tá na hora de eu buscar um empréstimo, se eu quiser alavancar isso, eu vou conseguir pagar as parcelas do empréstimo com os resultados. Poxa, mas não é só mais de uma, agora é de duas. Tá na hora de eu tirar dividendo, é melhor esperar um pouco? Qual que é o meu nível de prolabore aceitável? Então, assim, as perguntas que impactam no dia a dia, quem vai te responder é o financeiro. E antes de virar 2 ou 3 ou 5 lojas, se você não tiver bem alicerçado desde a primeira nas informações, você vai simplesmente cair num marasmo, assim, né? Eu acho que dá. Acho não. Isso daqui não é um jogo, não é uma jogatina, não é uma loteria, né? Então, eu diria que, se fosse para dar esse conselho, desde a primeira loja, invista em informação. E aí, você pode ter balanço, você pode fazer uma contabilidade muito parruda, como se você fosse do lucro real, tal, sai do simples. Mas não importa regime, não importa qual é a tecnologia, se vai ser no Excel, se vai ser usando um software, mas a informação, ter a base financeira, senão você literalmente cai num caminho de que aí depois a culpa é do franqueador, a culpa é do governo, a culpa é do shopping. Não. Pensa com cuidado antes, né? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? De sair da primeira para as próximas, desde a primeira tem a informação precisa na tua mão. Boa informação como novo petróleo, vamos dizer assim, né? Como já se usava lá nas NRFs, né? The data is the new oil, ou seja, a gente ter dados para poder tomar as grandes decisões aí. Boa. Carlos, vamos mudar para o próximo quadro. Pode ser? Pode ser, Luiz? Bora lá, então. Nesse próximo quadro, muda um pouquinho aqui a dinâmica do nosso papo. A gente vai colocar aqui na tela para você aqui uma roleta, tá bom? Mas não é de jogo, não, tá? É só para a gente poder conseguir, para facilitar aqui a escolha Com alguns temas. Com alguns temas, isso. E aí, dentre esses temas aqui, vamos escolher pelo menos uma pergunta para você, tá bom? Boa. Aí mostra que é sorteado, que não tem nada combinado, e não tem mesmo. A gente vai ver aqui o que vai aparecer e vamos ver aonde vai. Beleza. Bora lá? Girando a roleta, quem está aqui de repente nos ouvindo através do Spotify ou algum outro canal, né? Eu vou falando aqui só para encher um pouco de linguiça aqui, porque o pessoal fala, pô, será que acabou aqui? Não, tá rolando, girando a roleta. Girou lá a roleta, caiu aqui em caixa para dar e vender. Vamos escolher uma pergunta aqui, vamos lá, Luiz? Bora. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, caixa a gente sabe que é um dos indicadores mais importantes de uma operação de varejo, não importa o segmento, né? Boa. Vou pegar aqui uma pergunta. Quais estratégias você usa para controlar os custos operacionais das suas franquias? E conta um pouco, aproveita já o momento, né? Já que você é um parceiraço aqui da F360. É isso aí. Quais são os principais indicadores financeiros que você procura acompanhar muito de perto das suas operações, Carlos? Perfeito. Eu sempre, antes de entrar na franquia, né, como eu já venho com esse pensamento consultivo e vender empresa e tal, a gente nunca olha de fato DRE. DRE, para mim, ele é um retrato e ele é um esqueleto, né? O caixa, ele é dinâmico. De fato, é ele que determina, né? Então, eu uso como indicadores a liquidez, principalmente assim, entre você pagar 1% a mais para um fornecedor, mas ele te dá prazo de 45 dias, às vezes eu prefiro abdicar do DRE, vai subir um ponto percentual, porque o custo do dinheiro no tempo, ele literalmente ele vale esse 1%, 1 e poucos por cento. Então, eu tomo algumas decisões se eu uso dinheiro de terceiros, como é o caso de um fornecedor, ou às vezes busca ajuda externa, seja banco e tal, né? Mas eu mapeio muito a margem por produto ou por categoria. Mas a franquia não é base e tal. Não, a franquia, ela, hoje, no caso da Copenhague, ela entrou no mundo de sorvetes e sobremesas, ela tem a cafeteria, mas dentro da cafeteria tem café, tem cappuccino. Sim. Então, o meu DRE, embora tenha lá venda, tira o imposto e o CMV, para gerar uma margem de contribuição, eu consigo olhar por categoria de produtos. Então, a gente usa F360. Então, no meu DRE, embora o padrão tenha 80 linhas, o meu tem 180. Mas por que isso? Porque se eu compro a casquinha de sorvete de um fornecedor A, a base do sorvete do fornecedor B e o copinho, lá, a colherinha de um fornecedor C, eles caem dentro da caixinha de CMV de sorvete.
Tá. Aí eu tenho o CMV da bebida, que aí cai o leite, o creme de leite e tal. Então ele cai numa outra caixinha. Para eu entender a margem de contribuição por categoria. Ao fazer isso, esse indicador me fala, poxa, esse mês eu tive mais perda ou menos perda, mas em geral ele fica estável, subiu o preço do leite. Então eu consigo dar direcionamento para as meninas de fazer algumas campanhas. Então, meninas, esse mês vocês têm que vender cappuccino grande, esse mês ó, o foco é sorvete e tal. E aí eu premio elas para ver se a gente melhora o desempenho. Quer dizer, a pessoa vai lá, toma um cafezinho, você já procura direcionar a pessoa que está lá no balcão a oferecer um outro produto. Exato, porque aí quem paga as contas é a margem de contribuição. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, Carlos, mas quanto vale a minha franquia tal? Ah, fatura X. Eu não diz nada, quer dizer, claro. Se faturasse metade do que a rede fatura, mas o triplo em categorias que geram mais margem, vale muito mais. Ou depende do custo de ocupação, da tua folha, né? Tal. Mas, então, o indicador margem de contribuição, para mim, e liquidez. São dois índices que eu fico muito atento, né? De prazo médio de recebimento e tal. Embora, no geral, empresa de alimentação tem um capital de giro até negativo, né? Você não precisa. Geralmente, a média da rede Copenhagen é meio a meio. Meio é crédito e voucher, que vai pagar em 30 dias e tal. Raramente a gente parcela, só em época sazonal. Mas débito, Pix e dinheiro é outro 50%. Então, a relevância de capital de giro negativo é fantástica, né? A gente não precisa pagar para trabalhar, né? Isso faz com que você tenha um prazo médio de recebimento menor. Você tem dinheiro caindo ali para usar para pagar os boletos que estão chegando junto com os produtos novos. Exato, e aí sobra eventualmente uma decisão. Poxa, mas se a decisão de pagar algo à vista for maior do que o custo de capital, aí você faz sentido usar esse caixa que está para dar e vender entrando para tomar algumas decisões de pagar à vista, desde que tenha um bailo no desconto. Tá? Então, esse índice para mim é fantástico. E olha que legal, né? O Carlos comentou na fala sobre DRE padrão e DRE que ele utiliza no dia a dia nas operações, né? Para quem não entende ou para quem... Até para a gente, a vantagem de se utilizar um software como o F360 é que o varejista ele pode trabalhar com diferentes modelos de DRE. O tal DRE padrão é o DRE da franqueadora, né? No qual o Carlos provavelmente tem, você provavelmente tem aqui, né, prestar contas ali, né, repassar isso para a franqueadora, e aí você tem um DRE muito mais detalhado, né, que te traz muito mais insights sobre as linhas que você tem ali, de tanto de receita como de despesa. E com a cara basta dele, fazer né, um depara, né? Exato. Aí você faz o seu e depois... Mas como que eu jogo? Joga todo o CMV dessas categorias e faz um depara, gera um CMV só e dali vai para a franqueadora. Mas para mim, no meu detalhe, eu vejo da minha forma. Né? Você faz do seu jeito e você consegue ter as suas análises, né? E isso é interessante, até Luiz citando aqui também, mas de franqueados, por exemplo, que tem às vezes 2 negócios completamente distintos, 3, 5, ele pode ter 10 DREs padrão, um para cada marca, sendo que ele pode ter o dele do jeito dele, para que ele faça o deparo ali, e ele só vai trabalhar com o dele. Só que na hora de apresentar resultados ou de conversar com as marcas, ele já tem o deparo ali feito para o DRE no modelo para quem ele tem que apresentar. Bem legal, bem legal. E o fluxo? Porque a gente falou um pouco de DRE, então DRE é legal, ele te traz só aquela visão. Agora, o fluxo ali é o que manda, como você até citou, nesse mercado, muitas vezes até com fluxo negativo, o que é bem favorável. Pensando em marcas que têm, de repente, um fluxo positivo e às vezes bem alargado ali, isso é um ponto que você vê também como importante, certo? Para a gente poder tentar entender o que pode acontecer, ou seja, até que ponto eu estou vendendo bem, o DRE está lindão ali, está bonito, mas não tem dinheiro, e só que o dinheiro está a receber. Né? Não é muito o caso do negócio de vocês, que passa a ser mais uma vantagem desse mercado, certo? Eu acho. Com exceção dos meses de verão, né? Porque a tendência é que o consumo de chocolates caia, né? Tá. E hoje o verão está indo até maio, tem que tomar cuidado, porque passou a ser um risco, né? Mas... Tem lugares que só tem verão agora, né? Exato. Também. Agora, assim, janeiro e fevereiro, pós-Páscoa e setembro, historicamente, são meses negativos. Então, a gente não está falando de capital, a gente está falando de um resultado que é deficitário. Então, sim. É importante ter esse acompanhamento do fluxo ao longo do ano, porque, embora o Natal e a Páscoa são muito relevantes, a gente fala que Natal
todo o resultado, literalmente, a gente não pode mexer, porque tem que compensar 13º, a 13º de salário, e às vezes aluguéis, 13º em shoppings, mas principalmente o resultado ruim de janeiro e fevereiro. Então tem que tomar cuidado e tal. Aí Páscoa, sim. Páscoa é da onde você olha os números. No máximo, ele tem que durar ali até outubro e tal, porque depois, novembro em diante, volta a melhorar. Então toma um pouco de cuidado. Aí não se trata de um fluxo, seja positivo ou negativo. Trata-se de resultado. São meses ruins. Vai gerar o fluxo positivo. Exato. E aí tem meses que são ruins. Agora, é diferente de uma empresa que parcela em 6 vezes, alguns setores da economia. Então, moda, né? Exato. Bens de consumo duráveis, né? Eletrodoméstico. Mas o que eu vejo é que você ainda pode ter alternativa, se você quiser falar com uma parceria com um adquirente, de falar, vou fazer antecipação de cartão eventual tal. Mas, de novo, é capital de terceiros, você descobre o cobertor curto. Você está pagando por isso. Exato. Né? Então, mas, de novo, às vezes, se você sabe que isso vai acontecer e já faz parte... pode ser uma das alternativas temporárias. O que eu não recomendo é que fique o tempo todo fazendo isso. Que seja pontual. Por isso a importância de controlar, né? De acompanhar o fluxo de caixa. Perfeito. Pô, vamos girar a roleta de novo? Tem mais um aqui? Bora lá? Vamos ver o que vem aqui para o Carlos aqui. Vamos girar novamente aqui a nossa roleta e vamos ver onde a gente saiu. Aqui, ó. Investir para conquistar. Boa. Gostei desse aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vou puxar aqui uma pergunta. Bora lá, vai lá, Maurício. Vamos lá. Vou falar aqui sobre payback. Você faz esse acompanhamento, esse controle. Em quanto tempo você imagina que as suas lojas se pagaram? Espero que tenham se pagado, acho que sim, porque senão você não teria ido para próximas, né? Outras. E o que você imagina que é um bom payback? Ou o que você imagina que... Como que você acompanha isso? Eu sei que é um pouco dinâmico, não é tão simples quanto te vender a franquia lá, que simplesmente vai dar tanto vezes tanto, pronto. Mas queria que você trouxesse um pouco sobre essa visão de retorno do investimento. Beleza. Assim, ó, eu lembro na faculdade que a gente tinha 3 formas diferentes de avaliação, né? Você tinha o ROI, ou ROC, ou ROA, enfim, é o Return over Investment, né? Que você pode medir pelo VPL, então você joga o valor presente líquido dos fluxos futuros, traz a valor presente. Isso. Você tem a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, e tem o payback. E eu lembro que existe uma piadinha entre os 3 falando, os benefícios entre eles e tal, e acaba ganhando o payback. Por quê? Porque a TIR, ela pressupõe que a taxa é sempre a mesma e no caso do VPL também, é muito fácil, o Excel aceita qualquer coisa, né? Então, na hora de medir efetivamente, assim, quanto tempo demorou para o retorno, ponto. Ou de quanto fato, você espera, real, né? Ou seja, uma franquia hoje são números públicos, perto de 400, 500 mil, depende do POM, depende de umas adequações para uma Copenhague. Então, em quanto tempo você obtém esse retorno? A franquia preconiza entre 30 e 36 meses, algo assim. Mas aí cabe um disclaimer, né? E não é falando mal de ninguém, mas, em geral, nenhuma franqueadora põe o custo de capital envolvido nisso. É uma conta de português, simplesmente. Você pega os 500, então, o primeiro ano vai tracionando menor, gera um lucro de 80, no segundo 150, depois sim, aí você começa a escalar e tal. Mas espera um pouquinho, se eu deixasse 500 no banco, vamos fazer uma conta de português, dinheiro, né? Se ficasse quietinho, parado lá, ele já renderia 50 mil por ano, né? Então, se você compara os 500, mas o primeiro ano deu 80, na prática, você só ganhou 30. Então, ganhar 50, em tese, é o custo do seu dinheiro. Isso. Mas assim, vamos voltar para a conta de português, né? Vou fazer o payback padrão. Tem lojas que, obviamente, demoram um pouco mais. Em média, é menos de 5 anos. Carlos, mas é muito, tal. É engraçado. Nos Estados Unidos, a gente aceita 10 anos, tá tudo certo. Porque lá o custo do dinheiro é barato, né? 4, 5% ao ano, né? A taxa é baixa, né? A taxa, então, você tem que arriscar se você ganhar um pouco mais do que o custo do dinheiro. Mas eu diria que existem casos e casos. Eu tenho casos muito melhores do que 3 anos. E eu tenho outros que estão ainda navegando, tal, e estão buscando os 4 anos e meio. Então, porém... Eu brinco que o empreendedor, quando vai buscar uma franquia, ele é o covarde dos empreendedores, porque você tem muito desbravador, tal, mas é aquele cara que não tem coragem de buscar um fornecedor, de precificar, de fazer marketing. Ele prefere sentar na janelinha, ou seja, ele prefere pagar, ter uma remuneração menor, ele aceita esperar um pouco mais, porque ele também não tem tanta coragem assim. Nível de risco também o risco. Falar, o risco, né? Exato. Então, eu não vejo problema se você é um investidor que pensa em longo
prazo, eu falo longo prazo 10, 20 anos, eu não estou falando de... A nossa sociedade, ela exige tudo muito rápido, né? Mas não se constrói uma gravidez. 9 mulheres grávidas não vão parir um bebê em menos de 9 meses, não adianta. E eu entendo que esse investimento, ele é lucrativo ao longo dos anos, mas a decisão, ela cabe antes, né? Depois com um certo tempo de experiência, antes de você entrar num negócio, quanto é o custo de aluguel, que a gente chama de custo de ocupação. Ele é o grande que vai fazer a diferença ali. Então, depois de um tempo, hoje a gente percebe buscar opções lucrativas, hoje já não é mais tão simples, né? Mas as que eu tenho, embora 2 foram ano passado, não dá tempo de medir ainda, mas já dá para ver, assim. Uma vai ser antes do tempo, outra vai ser depois. Nunca a gente acerta o tempo todo, mas já dá para ver que pelo menos um dos casos ali, vai ser um retorno muito rápido, muito bom. Na sua experiência, imagina que um certo número, um bom número de franqueados saiba acompanhar isso. Digo isso porque é comum, né, antes de abrir uma franquia, muita gente perguntar qual o payback, em quanto tempo volta o dinheiro para mim. Só que não só na gestão se perde, muita gente se perde ali, tirando dinheiro e depois fala assim, pô, esse negócio não deu dinheiro, mas tirou para si próprio, foi pagando contas, sei lá, né? E depois chega no final, se fala assim, pô, tá na hora de investir para fazer um retrofit da loja ali, alguma reforma ali, alguma coisa, e não deu dinheiro, né? Então, isso pode ser um ponto, acho que é um ponto desafiador também. Talvez franqueados como vocês já passaram por isso, você tem a visão muito mais clara disso tudo, mas eu vejo muitos franqueados de negócio em geral, não estou falando especificamente da marca que você está, não, mas que não tem essa leitura, né? Não conseguem de fato saber se o negócio deu resultado e, consequentemente, se deu payback. Como é que você vê isso? Como é que você vê? Não, eu vejo, eu acho que, não sei se é a maioria, mas eu vejo muita gente confundindo o custo inicial, por exemplo, o primeiro estoque. Conceitualmente, se você falar com o contador, ele é CMV. Ok, mas ao meu ver, você precisa pagá-lo. Por acaso, a franqueadora te dá prazo. Só que aí os boletos do primeiro estoque já juntam com os próximos e depois a pessoa entende que, nossa, tá vindo muita despesa. Não é despesa. O primeiro... É parte do investimento inicial. Vamos supor que você assim. tivesse pago à vista, para a loja abrir para o cliente. Então, já com tudo pago. Em tese, ele é investimento inicial. Sim. Então você percebe perguntas, às vezes, muito de uma imaturidade para o negócio. São perguntas que não é da Copenhague, é tipo, o que é isso, né? O conceito, né? As pessoas, muita gente nova entrando no ramo de franchising que precisa de um entendimento, efetivamente. Boa. Só que a medição tem isso. As pessoas confundem o caixa com aquilo que elas retiram. Então, ainda tem gente que mistura finanças pessoais com finanças corporativas. Enfim, a gente sabe que existe um caminho muito longo a ter uma governança no franchising em geral. Isso não é diferente na Copenhague, né? A gente respira um pouco do que é, de fato, a média por aí. Então, faz diferença a educação, faz diferença esse entendimento, mas a gente está numa época agora de muitas reformas. A franqueadora agora saiu antigamente do marrom meio que mogno, depois foi para o marrom mais claro com preto e dourado, e agora está indo para o vermelho. Quer dizer, são épocas, né? As franqueadoras fazem isso. E aí, quando reclamam que não tem esse caixa para reformar, é porque certamente, se a pessoa está 5, 10 anos e está feliz com isso, é porque ela foi tirando dividendos e esqueceu de provisionar que uma hora vai ter que reformar. Isso está em contrato. As franquias, em geral, falam, olha, cada 5, 10 anos tem que fazer um retrofit. Então, acho que tem muito de autoconhecimento, né? De você entender não só o contrato, mas de pegar leve, respeita que a franqueadora não tem como dar muito além daquilo que foi previsto e reservar o caixa, né? Legal. Carlos, vamos para o nosso último quadro. É um quadro diferente que a gente chama aqui de Pit Stop. Né? Pit Stop porque assim, pai-pum, é uma parada rápida para alguns temas. E a gente elencou aqui alguns temas que a gente vai fazer perguntas. Na verdade, não é nem pergunta, é uma frase, uma palavra, um termo, né? E você sinta vontade para falar. Não precisa ser a lá Marília Gabriela, não, de responder em uma palavra única, tá bom? Ou em uma frase. Mas a gente manda e você vai trazendo de novo os seus pontos de vista, tá bom? Boa. Pode começar com a gente aí, Luiz? Bora. Manda ver lá. Um livro, Carlos. A Arte da Guerra, Sun Tzu. Legal. Esse livro, ele me marcou. Eu sou apaixonado por Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a mais recente e tal, mas ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo e embora fala de guerra específica, né? De linha de frente e tal,
prepara-te para a paz, prepara-te para a guerra se você quer a paz. Então, uma das formas que ele atuava na dissertação ali estratégica é assim, ó, a melhor forma de você ganhar uma guerra é não confrontando, é ir através de mapear os pontos fracos do inimigo e tentar evitar a diplomacia e tal, mas se prepare. Eu acho que a melhor preparação, fazendo esse contraponto para a nossa vida pessoal e empresarial, é a informação. Sim. Então, ele dizia também a mesma coisa, assim, ó, a chance de você ganhar se conhecendo e conhecendo o inimigo é muito alta. Então, o inimigo é o mercado, o inimigo é o concorrente, o inimigo, enfim. Mas o autoconhecimento acho que a principal informação. Por isso que eu acabei no meu caminho, não só sendo consultor, cheguei a dar aula, mas não só para os outros, faz a lição de casa, né? O autoconhecimento, ele te minimiza uma série de possibilidades de dar errado muita coisa. Então, eu faço esse paralelo com o mundo empresarial fantástico. Eu admiro demais esse livro. Legal, muito legal. Carlos, você tem um mentor ou alguém que te mentorou ou alguém que foi uma inspiração para você? Alguém que você olha e fala assim, putz, acho que... se conheceu ou não a pessoa, às vezes é uma pessoa que você viu pela TV, uma pessoa que, de repente, ou não, de repente foi uma pessoa que você teve o privilégio ali de estar junto. Quem são suas fontes de inspiração aí, ou foram? Boa. O meu avô só teve, acho que estudo até a 4ª, 5ª série, né? Mas filho de italianos, demonstrou aquela coragem que, eu confesso, eu sou muito mais gestor do que empreendedor, mas ensinamentos que vou guardar para sempre. Ele faleceu faz uns 15, 12 anos. Na verdade, ele faleceu na época que eu estava inaugurando a loja, faz 12 anos, exatamente. Então, eu tive o prazer de, assim como outras tantas histórias de empreendedores que fizeram esse Brasil afora aí, de respirar uma humildade, uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, uma coragem absurda, né? E um dos meus sócios que eu tive, quando eu falo sócio, não é que eu fui sócio, mas que enquanto eu era trainee na empresa Big Four, que chamava PwC, né, a Price, eu o tempo todo estou tomando um café, estou ligando para ele, chama Ricardo Neves, hoje ele é CEO de uma empresa de tecnologia que eu admiro demais e qualquer ensinamento, ele lança um livro, a gente faz uma troca de LinkedIn, assim, é alguém que eu respeito demais. Isso vivos, né? Meu avô faleceu e ele chama Ricardo Neves. E pessoas de esporte, a gente falou do kart, né? Então, assim, eu sou fanático por biografias. Então, eu fui ver a primeira vitória do Barrichello, deu sorte lá na Alemanha com a Ferrari. Olha só. Eu era um vidrado por Ayrton Senna, enfim. Mas não só o automobilismo, né? Você vê histórias... O esporte, nós estamos na época de Olimpíada agora, né? O esporte, ele tem essa metáfora da vida da vitória, né? Então, se eu parar para pensar aqui, me arrepia só de falar qualquer história... mesmo que você não conheça, uma Nádia Comaneci que quebrou o negócio lá, que nunca ninguém tinha dado um 10 na ginástica. Então você vai ver as histórias de superação, é fantástico. Legal, legal. É muito, muito louco isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê o resultado, né? Aquele esportista que é campeão na modalidade, mas quando a gente vai conhecer a história, né? De qual que foi a trajetória, né? Que ela passou para chegar ali, né? Para conseguir aquilo. Normalmente a gente tem muita coisa rica ali, né? Muita aprender, lição, né? Com certeza. E fazendo um paralelo, acho que no empreendedorismo é a mesma coisa, né, cara? Todo mundo olha lá as lojas Copenhagen, né, cheias, né? As pessoas comprando e tal, mas não vê os bastidores, o quanto é... As pingas que a gente toma, mas os tombos, né? Exatamente. Boa, vamos lá. Ó. Mais uma perguntinha aqui. O melhor conselho que você já recebeu, você consegue É contar? difícil lembrar de um. Mas eu cresci com esse ambiente que eu chamo de governança. É muito na moda o tal do SG, né? Mas eu cresci com o G e é dali que deriva tudo, cara. Então, eu sou um cara, desde moleque, assim, seguir as regras. Acho que o esporte dá isso, né? Então, se você tem um relacionamento com a franqueadora e fala que não pode, não pode. Não tenta inventar a roda, né? Se você tem um governo que, goste ou não, tem exigência de imposto, paga o imposto. Se você tem uma série de regras, a gente como cidadão, a gente como qualquer partícipe de uma sociedade que busca, e a gente reclama demais, mas a gente faz parte dela, busca essa isonomia, busca esse bom desempenho, eu acho que a gente planta, a gente colhe. Então, de novo, eu falo sempre do esporte por causa disso. Ele é uma metáfora, né?
você tem que seguir as regras. Então, acho que não foi um conselho de uma pessoa, mas o que eu venho aprendendo, eu fui federado em futebol de salão quando eu tinha 8 anos, eu fui para o automobilismo, uma forma de dar uma descarregada na ansiedade, e eu acho que seguir as regras. Ser Caxias, eu sou Caxias para algumas coisas, e eu prefiro assim, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Legal. E uma coisa importante, eu fico, conforme você foi falando aqui, Carlos, porque a gente tem muito essa coisa, às vezes, no Brasil, aqui do jeitinho brasileiro. E o jeitinho, eu acho que ele transcende, ele deixa de ser aquela coisa de inovação para passar uma coisa de malandragem, às vezes, para passar uma coisa de fazer de uma forma que é só um pouquinho errado e com isso a pessoa acha que vai se dar melhor, vamos dizer assim, só que quanto de repente ela está prejudicando. E gostei demais daqui de ouvir aqui, cara, siga as regras. Você quer melhorar em alguma coisa, muitas vezes o caminho ele já existe, né? Se você fizer melhor aquilo que já tem muita gente já fazendo, talvez ali você já vai se destacar e ali você tem espaço, né? Eu brinco que eu moro numa cidade pequena aqui perto também, chamada Vinhedo, uma cidade 80 mil habitantes, e a gente vê negócios abrirem ali, você fala assim, pô, mas já existem 10 desse negócio aqui na cidade, falando de uma cidade pequena, mas o negócio dá certo. E aí você fala, mas por quê? Porque simplesmente está fazendo de um jeito que deveriam todos os outros estarem fazendo, e aí dá certo. Então, muito legal. Você me fez lembrar outros ditados. Eu costumo falar isso para qualquer menina que trabalha comigo, em entrevistas e bate-papo, as pessoas que me conhecem sabem. Não existe meio grávida. Existe. Está ou não? Não tem metade, né? Meio confiança, eu falo isso. E a malandragem, eu acho que é fazer tão bem feito que a concorrência é menor, né? Então, acho que essa é a verdadeira malandragem, assim, faz diferente. E se você está discordando da tal da regra, você não precisa ser passivo. Vai lá e procura com argumentos, dados e fatos, procura mudar. Não é para você simplesmente aceitar e não falar nada, mas enquanto você não consegue mudar, siga. Legal. Deixa eu colocar aqui mais um, então, Carlos. Um hábito diário indispensável, algo na sua vida que você ou incorporou ou está incorporando, mas algo que você olha para o passado e fala assim, pô, esse hábito me fez ser o que eu sou, ou me tornar o que eu me tornei. Não sei, alguma coisa do dia a dia sua. Perfeito. Embora não é tão habitual, às vezes a gente passa por fases e tal, né? O fato de eu ter sido esportista de alto nível, seja no futsal, seja em automobilismo, né? Me fez ter uma série eu digo até obsessões. Isso é ruim quando é exacerbado, né? Então, alimentação, busca por um corpo e uma mente sã, né? Porque no automobilismo, por exemplo, que é um esporte individual, embora você depende da máquina, diferente de uma corrida, uma natação, mas eu lembro que no nível milesimal, a gente tinha um reloginho na hora que fazia o treinamento de fazer as voltas. Eu brigava por no mesmo milésimo de segundo, toda a volta tá no mesmo ritmo ali, né? A não ser que o pneu começasse a ir deteriorando e tal. E isso não tem absolutamente nada a ver com mais nada que não seja concentração e foco. E concentração e foco é muito difícil. Você está dirigindo, ou você está fazendo um esporte, ou você está comendo e tal, e pensando em qualquer outra coisa, né? Então as pessoas falam, é difícil se meditar e tal. O conceito de meditação nada mais é do que atenção plena. E pode ser atenção plena ao nada. Isso um dia eu vou chegar, né? Ficar lá e não pensar em nada, no preto, né? Fechando os olhos. Mas eu procuro todo o santo dia me alimentar bem. Falta um pouco ainda a regularidade da atividade física, mas a mentalização o esportista ele precisa buscar e ser um lado mais otimista, né? De falar, vai dar certo, pensa bem e tal. E isso é aquele jogo, né? Do diabinho e do anjinho, falando, puxa, será que vai dar certo? Vai dar errado? Eu acabei de sair do cinema ontem do filme Divertidamente, né? E tem a ansiedade lá, eu me vejo ali e tal. Então, é um desafio diário de falar, e se calma, né? Se concentre. Então, eu acho que tem gente que busca na religião, tem gente que busca no esporte, tem gente que busca em meditação, enfim, não importa o caminho, é foco, buscar um pensamento positivo, acho que é a melhor das energias que eu gasto diariamente. Legal. E um sonho, uma meta, Carlos? Rapaz, eu tô de boina, né? E isso deriva da minha origem italiana. Assim, eu não tenho tanta pretensão financeira, as pessoas às vezes colocam muito hábito na questão financeira, mas assim, ele é uma porta de caminho, né? De abertura de sonhos ou de escolhas. Acho que a palavra é essa, ele te dá escolhas, né? A possibilidade.
Eu adoraria passar 2 meses, 3 meses por ano na Itália e voltar, ver meus negócios. Hoje em dia tem home office, tem anywhere home, né? Não é mais não é home office, é anywhere. E eu acho que se eu vier a ter depois encaminhado minhas crianças para uma faculdade, eles fazerem a vida deles e eu poder ter essa liberdade de ir e vir, né, no ambiente não só Itália, mas Europa, tal, eu tenho dupla cidadania, te dá essa sensação de liberdade, né? Então, sucesso não está necessariamente em ter mais lojas, em ter mais dinheiro e tal, mas te possibilita poder fazer essas escolhas de viver bem lá. A gente come bem, a gente tem uma vida mais calma, né? Mas o Brasil é onde tem a grande possibilidade financeira que acho que nenhum outro país dá. Desde que a gente saiba navegar nesses turbulentos mares, né? O Brasil ainda é fantástico para negócio, mas se eu tivesse essa possibilidade de 2 vezes por ano ficar indo, morando, tal, fazer esse vai e vem, eu acho que a minha vida estaria realmente... Hoje não tem mais sonhos, não. Tá pleno. Legal. É legal ver quando tá atingindo, quando tá chegando lá. E tem relação com liberdade, né? Quer dizer, no fim do dia, a gente procura, né, traçar os nossos caminhos exatamente para conquistar uma liberdade, né? De poder ter algumas escolhas, né? Que legal. Muito bom. Eu queria fazer incluir um item a mais aqui, porque o Carlos, ele é, como eu disse, né? Além de parceiro, ele é nosso cliente há bastante tempo. Por que F360, Carlos? Boa pergunta. É engraçado como as coisas vão se cruzando, né? Eu estudei com um amigo de faculdade que veio a ser diretor de contabilidade. E aí vou até abrir o nome da empresa, já faz bastante tempo, foi antes da recuperação judicial, o Dia. E a gente estava migrando um software de frente de caixa para um outro que o Dia também usava. E aí, por coincidência, a gente se falando, o Henrique, que é o CEO, fundador aqui da F360, conhece ambos, né? E aí ele chama Flávio, né? Ele falou, cara, acho que você precisava conhecer o Henrique e tal. E em paralelo, eu tinha acabado de entrar no conselho de franqueados e como eu estava nessa busca de fazer esses melhores controles financeiros, na época eu só tinha 2 lojas ainda, junto com os demais membros do conselho, a gente falou, pô, a gente precisa homologar um software de gestão financeira, né? E por que não? E aí foi uma época que a gente entendeu algumas conversas sobre o que era o software. Aliás, eu já tinha ouvido falar do software porque quando eu fui membro de uma franqueadora, ela tentou implantar, né? E eu conheci também, na época como simplesmente um cliente também, né? Mas não tinha avançado, enfim. E aí a gente começou a fazer alguns testes e aí a gente combinou com o conselho, vamos fazer esses testes, vamos ver se a gente avança, tal. A gente conversou com o Henrique, né? Com o Guilherme. E... quando a gente foi ver, já tinha mais de 80 lojas, assim, de uma forma muito rápida. Em menos de 2 meses, todo mundo falou, gostamos da apresentação e tal. Então, eu meio que fui um padrinho aí da inserção para a rede, porque na época a gente perguntou, se eu não me engano, tinha uns 15 clientes. E por que tinha? Porque o mesmo franqueado do Boticário tinha uma Copenhague, o mesmo franqueado de uma Havaianas, aqueles multifranqueados que são multimarcas, né? Mas, assim, totalmente algo que não era integrado, né? Então, nosso papel como membro do conselho foi para que mais pessoas aderissem, de forma que lá no futuro virasse uma marca homologada e a área de TI pudesse fazer as integrações, porque deixa a gente com esse retrabalho de ficar digitando os resultados no portal do franqueado. Hoje já está integrado, né? E eu tendo 5 lojas, mas principalmente orientando e sugerindo para que mais... franqueados adotassem a planilha, o software, a gente pudesse eliminar as planilhas e passar a ser uma coisa mais integrada, porque a franqueadora ela gosta e quer ver o DRE de todas as lojas, mas cada um tinha uma metodologia, quer dizer, então, outros. O que é outros no DRE? Para mim, sabe, é o cafezinho que eu ofereço lá para as minhas funcionárias lá na Copa e tal. Eu tenho uma linha de DRE chamada Copa, né? Então, lança, poxa, e isso não aparece. Então a gente queria... e aí, além de ser membro do conselho, a gente criou alguns comitês, eu sou parte do comitê financeiro, para ver se a gente... E aí foi referência, a gente foi buscar como membro do conselho, eu conheço 2 membros do conselho da casa da Casa Balduco. Então a gente foi fazer benchmarking e escolhemos a F360 por ser ao concurso aí no ambiente de franchising, né? Boa. Legal, muito bom. Legal, Carlos. A gente agradece não só pela confiança de uso da ferramenta e tudo mais, mas pela parceria aqui em projetos, em ideias, em negócios, em inspirações. Olha que legal, né? Sim. Porque hoje, nossa, uma baita aula. Obrigado mesmo pelo papo, pela troca. Queria deixar como parte final, né, que você deixasse um conselho. Um conselho, simplesmente. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, sei lá, o que você achar que vale.
Se quiser mandar até para a câmera de cá, a audiência é sua. Manda lá. Tá O que você quer deixar para a galera? Eu poderia citar, assim, muita gente me pergunta por que da Copenhagen, né? Embora não foi tão planejado. E depois que eu entrei nela, aí hoje eu posso falar com toda como diz a Renata, que é a nossa CEO, com chocolate nas veias, né? Tem gente, por exemplo, que se for buscar só dinheiro, eu adoraria ser, se fosse só dinheiro, dono de farmácia, né? Porque hoje, já não é de hoje, né? A sociedade é doente, a gente precisa sempre, ao invés da prevenção, buscar toda hora a correção. Então tem teste de Covid, tem teste disso, mas tem medicamento. Só que o cliente da farmácia, ele não entra sorrindo, né? Ele é obrigado com a receita a entrar lá, tá certo? Na Copenhagen eu vi que existe uma marca muito forte. As pessoas, os clientes saem de lá com aquela sacolinha vermelha com orgulho, né? O cliente que recebe o presente, ele recebe com status, né? De falar, pô, eu mereço Copenhagen. Muita gente fala, poxa... Reconhecimento. Né? Você fala, pô, é diferente de um tablete, de uma outra marca e tal, e nada contra as outras marcas, mas assim, é absolutamente diferente. Então, na hora que você entra por uma marca, você tem que se apaixonar, o brilho nos seus olhos tem que permanecer, porque senão não faz muito sentido. De novo, né, o dinheiro é extremamente importante para o empreendedor quando abre um negócio, ele quer ter o retorno, mas o retorno com brilho nos olhos não tem preço. Eu acho que eu recomendaria... se você quer abrir um restaurante, seja apaixonado pelo teu restaurante. Se você quer ser dono da farmácia, seja apaixonado. Mas eu vi esse brilho nos olhos na Copenhagen e me surpreendi, porque até então eu entrei meio que pisando em ovos, né? Sabe aquele casamento que só depois que você percebe que deu certo, né? Que fez a coisa certa. Então eu recomendo que você faça aquilo que você de fato se apaixone, seja antes ou durante, mas aprenda a gostar daquilo que você está fazendo. Porque isso faz realmente as fronteiras não serem mais empecilho e as muralhas vão se quebrando. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo pelo tempo que você esteve com a gente aqui também. Garanto que muita gente aqui vai comentar, vai dar like aqui, porque foi bem legal mesmo. Luiz, obrigado pelo tempo aqui também, como co-host aqui na nossa mesa. Obrigado a você, Maurício. Obrigado ao Carlos também. Bom, é um privilégio total. E para a gente poder fechar, quero agradecer você que está aqui na nossa audiência, que assistiu ou ouviu esse podcast, esse episódio de podcast, né? Espero que esteja gostando da nossa série. Lembrando que essa é uma série comemorativa de 10 anos da F360 e a gente está no episódio 8, acho que talvez. 8, é isso, né? Então, agradeço, né, pela audiência, dê like, né, escreva aí também, coloque comentários para que a gente possa acompanhar e continue nos seguindo, né, nos siga, né, em todos os nossos arrobas aqui da F360 para poder receber não só mais conteúdo sobre o podcast, mas também diversos conteúdos aqui sobre negócios, sobre finanças, entre outros. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, espero que esteja gostando e em breve temos muito mais aí para você. E vou pedir para todos nós aqui dar um tchau para a turma naquela câmera de lá, tá bom? Para a gente falar um muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, prazer. Tchau, tchau. Até logo. Falou.